Olá, pessoal! Chegamos à nossa aula 4 da disciplina História Moderna das Relações Internacionais. Eu sou a professora Maria Tereza e vou explicar para vocês agora qual vai ser o roteiro da nossa aula 4. Então vamos nos slides para que nós possamos então acompanhar algumas questões relativas à nossa aula 4. Então nos slides, por favor, pessoal. Primeiro ponto da nossa aula de hoje, que está aqui colocado para nós, é compreender a importância do Império Otomano, eu vou explicar o que foi o Império Otomano, e do Oriente para as relações internacionais. Nós avançaremos a nossa aula com a compreensão da divisão política da África. E eu também irei trazer algumas discussões a respeito do estudo da história da África, que são muito relevantes para esse contexto, né? Não só da história moderna, mas também de história contemporânea. A nossa aula avança e nós vamos trabalhar algumas outras questões também relativas à colonização da Índia, né? Então é nesse momento da história moderna que nós temos a colonização da Índia por portugueses e britânicos. E também, por último, nós iremos expor como ocorreu a invasão da Coreia, especialmente no contexto da Guerra Imjin. Então esses são os pontos que nós iremos trabalhar na nossa aula 4. Há muitas questões a serem discutidas, conceitos a serem trabalhados, então vamos acompanhar a nossa aula agora com os conteúdos que eu acabei de mostrar para vocês. O primeiro ponto da nossa aula de hoje é uma discussão conceitual para que nós possamos então avançar nos conteúdos mais específicos, para que possamos compreender melhor a história da África, a história do Império Otomano, a história da Índia, a história da Coreia. Então vamos começar com uma base conceitual, contextual, para que a gente possa entender um pouquinho inicialmente sobre a história da África. Então eu vou pedir que vocês olhem o mapa que está aqui no slide, porque nós vamos pensar algumas coisas juntos a respeito da história da África. Então, assim, esse tipo de mapa, né, que é um mapa que não tem a divisão política e territorial, nós chamamos esse tipo de mapa de mapa mudo, né? Não é mapa mundi, é mapa mudo mesmo, porque ele não tem essas divisões políticas e regionais, como eu acabei de dizer para vocês. Então, ele mostra, na verdade, o continente africano, que vocês estão percebendo aqui, o continente africano, e ele está, né, vazio de propósito. Então, o que eu proponho agora para vocês é que vocês façam o exercício de refletir um pouquinho quais são as características, os adjetivos, enfim, né? Coisas que vocês pensem a respeito da África, né? Normalmente, assim, né, se fosse uma sala de aula presencial, eu iria distribuir esse material para vocês e pedir que vocês escrevessem no interior desse mapa alguns adjetivos que para vocês representam a África. Então façam esse exercício, pensem um pouquinho, se tiverem um papel e uma caneta na mão, escrevam algumas coisas que vêm na cabeça de vocês quando nós pensamos no continente africano. Então pensem em todas as características, tudo que vier na cabeça, escrevam aí, vão colocando algumas ideias sobre a história da África. Eu vou dar mais uns segundinhos para vocês pensarem, vou ficar um pouquinho em silêncio para vocês concentrarem um pouquinho, mas escrevam então o que vem à cabeça quando nós pensamos em África. Pois bem, então, normalmente, quando nós pensamos em África, por que eu fiz esse exercício com vocês? Pode ser que eu esteja errada, mas eu acredito que não. Normalmente, quando nós pensamos em África, a adjetivação, que nós pensamos para esse continente é uma adjetivação negativa. Tenho certeza que muitos de vocês aí em casa colocaram algumas questões como pobreza, miséria, fome, atraso. Então eu sei que, obviamente, algumas pessoas podem ter pensado em características positivas, mas eu já fiz esse exercício anteriormente para saber que a maioria das pessoas, quando é convidada a refletir sobre a África, pensa nesse continente em termos negativos. Essa é uma visão que a gente precisa desconstruir sobre o continente africano, que vem de uma história, de um passado riquíssimo. E normalmente nós estudamos a história da África sempre pensando na questão do europeu
colonizando esse continente como um povo que foi então conquistado, escravizado, e normalmente a gente deixa de fora algumas dimensões culturais que são importantíssimas a respeito do continente africano. Pensar também o continente africano como um bloco só é uma outra visão que a gente precisa começar a desconstruir, porque quando se fala em África, eu estou falando de algo muito abrangente. Então o continente africano, ele guarda histórias de diversos povos, diferentes culturas, diferentes línguas, diferentes etnias, e colocar isso num bloco só, como se todos os africanos fossem iguais, é prejudicial para a compreensão da complexidade que é a história desse continente africano. Então, para que a gente possa dar continuidade à nossa reflexão, é importante a gente pensar qual é a perspectiva que nós temos a respeito da história africana. Então agora vocês fizeram o exercício de pensar sobre a história da África. Como eu disse, a maioria de vocês provavelmente colocou o continente africano em termos mais negativos do que positivos. Então agora eu convido vocês a fazer de novo o mesmo exercício, mas tentando colocar uma adjetivação positiva para a história da África. Então vamos voltar lá para o nosso slide, para o nosso mapa. Então façam o mesmo exercício agora e, tendo em vista então agora essa discussão inicial que nós fizemos, tentem pensar um pouquinho na história da África, pensar no continente africano, usando só adjetivos e características positivas. De novo, eu vou ficar uns segundinhos de silêncio para que vocês possam refletir um pouquinho sobre isso e a gente já volta a conversar sobre essas questões. Bom, então vamos lá, pessoal. Conseguiram pensar em alguma coisa positiva sobre a história da África? Eu espero que sim, Porque é um continente, como eu disse, com uma história riquíssima, É uma cultura bastante ampla, bastante diversa, fascinante em diversos sentidos. O que muita gente não sabe é que a história da África, ela não começa com a chegada dos europeus. Muitos países da África e muitas regiões da África têm uma história que é milenar. A existência de reinos, com a existência de reinos poderosíssimos que se estabeleceram nessa região. Normalmente, quando a gente trabalha com a história da África, a gente pensa assim, vamos pensar num reino africano que foi duradouro, um reino africano que teve relevância. A primeira coisa que as pessoas pensam é no Egito. Quando as pessoas conseguem fazer a associação de que o Egito fica na África. Porque para muitas pessoas o Egito, o Egito. Quando eu digo que fica na África, todo mundo toma um susto. Mas sim, o Egito é do continente africano. É uma civilização milenar, que teve uma relevância muito grande, não só no contexto oriental, mas também no contato com o Ocidente, e normalmente é o que se pensa a respeito da África, esquecendo que outros reinos também tão poderosos, tão grandiosos quanto o reino egípcio, também acabaram se desenvolvendo no continente africano. Eu vou falar mais tarde sobre esses reinos africanos para vocês, mas agora a gente continua então a nossa discussão sobre como pensar a África, como pensar a história da África. Então vamos novamente ao slide para que a gente possa continuar a discussão. E aqui, na verdade, tem uma sugestão de um vídeo que é fascinante, não é só o vídeo, Então existe uma escritora nigeriana chamada Chimamanda Adichie. Ela é simplesmente maravilhosa, pessoal. Aqui vocês têm a sugestão de uma palestra que ela deu, eu não sei se vocês conhecem as TED Talks. É bem interessante porque existem, assim, não só nesse tema específico, mas palestras de diversas áreas. Então, se vocês jogarem lá no YouTube TED Talk, vocês vão encontrar palestras de pessoal super qualificado sobre vários temas de história, enfim, Então, as TED Talks excelentes, como fonte de estudo. Então, numa dessas TED Talks, que coloquei para vocês ali, passei a referência, nós temos então a Chimamanda, que é essa escritora nigeriana fantástica, maravilhosa, falando sobre os perigos de uma história única. E ela fala isso de uma forma muito leve, de uma forma muito divertida, Ela é uma escritora, como eu disse, da Nigéria. Ela tem vários livros sensacionais e maravilhosos, então fica a recomendação para vocês assistirem não só a palestra, mas procurarem também os livros dessa escritora, que ela tem despontado agora no cenário mundial como uma das mulheres mais proeminentes nesse âmbito da literatura. Mas enfim,
Nessa palestra, ela comenta um pouco a respeito da experiência pessoal dela, porque ela é nigeriana, mas ela fez boa parte da formação dela nos Estados Unidos. Então, a discussão que ela faz nesse texto é justamente sobre como os próprios africanos e as pessoas de fora pensam o continente africano. Então, ela começa contando que quando ela era pequenininha, ela gostava muito de ler, né, de ler literatura. E aí ela começou a ler e ela sempre tinha como referência, né, alguns autores e os personagens que eram, na verdade, britânicos, eram europeus. E muitas vezes a descrição da alimentação, da paisagem, das vestimentas era absolutamente distante e diferente daquela realidade na qual ela estava inserida. Então ela, quando começou a escrever, ela colocava ali, né, que os personagens dela bebiam, por exemplo, uma cerveja à base de gengibre. Sendo que na Nigéria não havia essa cerveja à base de gengibre, ela não tinha a menor ideia do que era uma cerveja à base de gengibre. Porque a referência que ela tinha era sempre a referência do europeu. Então a questão é, né, como é que ela começa a trabalhar e a questão de uma história única. Ela fala que o continente africano, ele normalmente é trabalhado a partir da perspectiva eurocêntrica. É a visão do europeu sobre o continente africano. E que pouco se discute sobre a visão do próprio africano da realidade na qual ele está inserido, da sua cultura, do seu país. Então, é muito importante, segundo as discussões, as reflexões que a Chimamanda apresenta, que a gente entenda a história da África também com uma perspectiva que nós chamamos de história vista de dentro. E o que é uma história vista de dentro? É justamente tentar compreender a história do continente africano a partir da perspectiva das pessoas que ali habitam ou que ali habitaram. Porque é muito perigoso quando a gente tem uma única visão a respeito dos eventos, uma única visão a respeito da história, porque normalmente essa visão única acaba sendo uma visão estereotipada, é uma visão limitada, né? Quando a gente tem, vamos pensar então no caso do continente africano, que é o nosso objeto de estudo agora nesse momento, a gente vai ter uma compreensão que não dá conta de entender a complexidade das relações sociais, políticas, culturais e econômicas que se dão no interior desse continente com todas as suas diferenças, com todas as suas matizes. Então fica, né, a dica para vocês. Quando puderem ter um tempinho, procure no YouTube esse vídeo da Chimamanda, porque ele é muito esclarecedor nesse sentido, de como a gente pode perceber a história da África, ok? Então vamos voltar agora no slide para dar seguimento à nossa reflexão a respeito, né, dessa questão de África, de história única, e entender um outro conceito que é fundamental, que é chave para entender não só, né, a África agora em particular, mas entender também o continente asiático, porque nós também vamos trabalhar com a Ásia nesse capítulo quando formos discutir o Império Turco-Otomano. Aí a África, né, assim como a Ásia, as duas sofrem do mesmo problema na historiografia, que é a escrita sobre a história. É a visão do europeu que se coloca como dominante. Então aqui eu tenho um conceito que foi tirado de um livro importantíssimo, também fica como referência, todo mundo deve ler esse livro, que é um livro de um autor chamado Edward Said. Então aqui essa citação diz o seguinte: o oriental é descrito como algo que se julga, como um tribunal, algo que se estuda e descreve, como num currículo, algo que se disciplina, como numa escola ou prisão, algo que se ilustra, como num manual de zoologia. Ponto é que em cada um desses casos, o oriental é contido e representado por estruturas dominadoras. O que isso tudo quer dizer? Isso tudo quer dizer que a visão que nós temos, então, vamos pegar agora a Ásia, vamos pegar isso que nós chamamos de Oriente, essa divisão geográfica que nós chamamos de Oriente. A percepção que há a respeito desses povos é uma percepção que vem, basicamente, que, né, vem com mais força no século XIX. E o que acontece no século XIX, que já é a idade contemporânea? É a era que o escritor, né, o autor, historiador inglês, Eric Hobsbawm, fala como sendo a era dos impérios. O que é a era dos impérios?
Então nós temos assim um contexto em que França, Bélgica, Inglaterra, Alemanha, né? A Alemanha um pouquinho mais tarde, né? Porque ela termina seu processo de unificação somente no final do século XIX, mas enfim, as grandes potências europeias vão entrar na chamada corrida imperialista, né? No contexto que nós chamamos de neocolonialismo. Neo por quê? Porque a palavra neo, o prefixo neo, significa novo, novo colonialismo. O primeiro foi lá no século XV, quando esses mesmos europeus vieram especialmente ao continente americano e também ao continente africano, exercendo a sua dominação. Há então, no século XIX, uma reprodução no outro contexto, com outros objetivos, dessa dominação mais voltada agora para a Ásia e mais voltada para a África. E nesse contexto, vão começar a surgir diversas teorias que vão se prestar a justificar a dominação de um europeu, que era pretensamente superior, em cima de africanos e asiáticos, que vão ser construídos, através dessa visão europeia, como seres inferiores, que deveriam então dar graças a Deus que o europeu civilizador estava ali para trazer só coisas boas. Então é um contexto também em que se desenvolve o discurso racista. Nós vamos abordar esse ponto ao longo da nossa aula também. Mas é importante a gente pensar no contexto, né, de produção dessa visão sobre a África e dessa visão sobre a Ásia. Que é isso, inclusive, que o Said aborda nesse livro que eu falei para vocês, que se chama O Orientalismo, que é quando ele cunha esse termo também, orientalismo. Entender o asiático, nesse caso particular, não como um objeto de estudo, né, como um ratinho de laboratório, mas tentar entender a própria perspectiva dos asiáticos. Enfim, quando eu falo os asiáticos, eu estou falando de uma gama muito complexa, né, de povos, de culturas, enfim, né, é importante sempre reforçar isso. Mas tentar entender a história da Ásia a partir da perspectiva do próprio asiático, e não a perspectiva do europeu, né, que no século XIX, então, construiu um discurso civilizador, um discurso, né, que nós chamamos, inclusive, há um termo bem interessante em inglês, né, que é o white man burden, que é o fardo do homem branco. O homem branco, né, o europeu, ele não quis aquilo, ele não queria, né, ter esse dever, esse castigo de ter que trazer a civilização a outros povos. Mas aí eles usam a justificativa de que foi Deus que quis que eles, né, tivessem então essa missão na vida e, portanto, eles estavam cumprindo nada mais do que uma vontade divina, enfim, porque eles foram incumbidos disso. Esse era o destino desses povos, né, desses europeus, que era o de levar a civilização então à África e à Ásia. Então já dá pra gente perceber qual é o perigo desse discurso, né? Porque nós temos então uma visão muito específica, uma visão do dominador e do conquistador a respeito desses povos, que, como eu já falei anteriormente, ela acaba, né, obscurecendo um pouco a compreensão, né, real das diferentes relações que existem tanto na África quanto na Ásia. Então, um primeiro ponto de partida para a nossa discussão sobre esses continentes, sobre, né, os impérios e civilizações que se desenvolveram ali, é tentar se desvencilhar ao máximo da visão europeia, né, que é a visão dominante, e tentar enxergar a história desses povos sob uma outra perspectiva. É claro que nem sempre isso é possível, porque isso é uma coisa que vem sendo discutida recentemente. Porque a maior parte da produção historiográfica e do que foi escrito a respeito de África e Ásia, que chegou até nós, vem dessa perspectiva eurocêntrica, né? Vocês lá no ensino médio, por exemplo, devem ter visto muito pouco a respeito de África e muito pouco a respeito de Ásia, e sempre na perspectiva europeia. Raramente se estudam os reinos africanos, raramente se estudam as civilizações asiáticas, não se vê Japão, não se vê China, né? E quando vai se falar a respeito de África, por exemplo, normalmente é em cima do contexto da escravidão. O africano aparece na história como escravo e nunca como protagonista da história. Então, trazer o protagonismo de asiáticos, africanos, né, na sala de aula e trazer isso nas nossas discussões é muito importante e muito relevante. Então, vamos dar sequência aqui no nosso slide, a nossa discussão. Então, nós vimos aqui o nosso trechinho do Said e nós temos, então, né, uma espécie de um resuminho daquilo que eu acabei de tratar com vocês, que está, então, nesses 3 pontos aqui.
Então, o primeiro que é importante a gente sempre ter em mente, nunca perder de vista, é que as representações sobre o Oriente normalmente são aquelas produzidas pelos europeus. E a isso nós chamamos de visão eurocêntrica, tá? Então, isso é bem importante, entender que essa é uma visão eurocêntrica, ok? Então, aqui, tá? É uma visão eurocêntrica. As representações eurocêntricas, elas nascem num contexto específico para justificar a dominação, tá? Que é acentuado durante o século XIX, que é justamente aquilo que eu falei para vocês sobre o contexto do imperialismo. Eles precisavam justificar, né, para eles mesmos e para esses povos também, o porquê deles estarem nesses continentes exercendo então a dominação, que era uma dominação econômica, que era a exploração das riquezas, dos recursos naturais e da própria população que habita, né, e habitava aqueles continentes. Então nós temos aqui algumas questões iniciais, né, que eu achei importante tratar com vocês antes que a gente avance no conteúdo mais específico. Tá? Então, assim, a nossa primeira parte da aula ela gira em torno disso. É importante que vocês tenham essa reflexão, que vocês façam isso antes da gente começar, então, como eu disse, com o conteúdo, né, mais a fundo sobre o Império Otomano, sobre China, sobre Coreia, sobre o Japão, que nós iremos tratar, então, nessa aula. Bom, então agora nós iremos tratar sobre a história do Império Turco-Otomano, ou então só Império Otomano, que também dá para ser designado dessa forma. Para que nós possamos entender a história do Império Turco-Otomano, eu vou convidar vocês a dar uma olhada no mapa comigo aqui no slide, para que a gente possa entender um pouco da origem desse Império Turco-Otomano. Então aqui nós temos um mapa, se vocês forem observar bem aqui nas legendas, né? Então aqui, né, são algumas legendas mostrando a extensão desse império e mais ou menos o período em que as conquistas foram sendo realizadas. Num primeiro momento, o que eu quero mostrar para vocês aqui é a origem, né, desses turco-otomanos, que era uma região então chamada de Planalto da Anatólia, que fica então nessa região que corresponde hoje ali a uma região da Turquia, enfim, né? Então é o Planalto da Anatólia. Então essa aqui é a origem dos otomanos. E esses povos otomanos, eles se convertem a uma religião chamada islamismo, que é a religião, então, do profeta Maomé. Então, para que eu possa trabalhar com vocês a história do Império Otomano, eu preciso também, né, resgatar alguns elementos relativos à própria história do islamismo, né, porque é fundamental essa expansão do Império Turco-Otomano, a expansão da religião islâmica nesse contexto. Então, só para contextualizar e situar vocês um pouquinho melhor, eu vou resgatar um pouquinho da história do islamismo. Então, o islamismo, né, na verdade, ele é uma religião que tem origem na Península Arábica. Então, na época, vamos pensar mais ou menos entre o ano 600, por aí, né, do nosso calendário, porque os islâmicos usam um calendário diferente do nosso. Então, por volta do ano 600, a Península Arábica era uma região que era habitada por diversas tribos sedentárias e tribos nômades, que eram, na verdade, politeístas. E um dos principais santuários politeístas era o chamado Santuário da Caaba, que é onde havia, né, uma pedra negra e vários outros ícones religiosos que representavam forças da natureza, porque esses povos politeístas, então só para reforçar o conceito de politeísta, significa crença em vários deuses. Então esses povos politeístas acreditavam em forças da natureza, veneravam pedras, montanhas, rios, árvores, enfim. E havia esse santuário na cidade de Meca, que havia então vários ícones religiosos, e um deles era a chamada Pedra Negra, que é uma pedra que tinha então, né, segundo a perspectiva desses povos, ela teria descido dos céus, e hoje se sabe que ela é um resquício de um meteorito. Tá? Então, nesse contexto, habitava um comerciante
que era então o Maomé, ou então Mohammed, né, na língua árabe. O Maomé, ele era um cara extremamente inteligente, um comerciante extremamente habilidoso, enfim. E um dia ele teve uma revelação. Ele costumava se retirar um pouco da cidade para poder meditar sozinho em algumas cavernas que existiam nas regiões próximas, né? E são cavernas, na verdade, de difícil acesso e onde só uma pessoa pode entrar, não entram duas pessoas de uma vez só. Então é um lugar bem retirado, um lugar bem recolhido. E numa dessas, ele teve uma revelação do anjo Gabriel, né? Então, por que anjo Gabriel, né? Então, vamos pensar no islamismo como uma religião que tem raízes e origens comuns com o cristianismo e também com o judaísmo. Então, é o mesmo anjo Gabriel que vocês, né, que são cristãos, veem lá na Bíblia. Então, ele tem a revelação do anjo Gabriel que diz o seguinte: só Alá é Deus e Maomé é o seu profeta. Então essa é uma perspectiva interessante, porque a partir disso Maomé começa a fazer a pregação a respeito, né, de princípios de uma nova religião, que nós chamamos então de religião islâmica. Bom, o marco inicial, na verdade, da expansão do islamismo é quando Maomé é obrigado a fugir da cidade de Meca. Ele vai ser perseguido pelos comerciantes, por quê? A partir do momento em que ele diz que só há um Deus, né? Então é uma religião monoteísta. A partir do momento que ele diz que só há um Deus, ele acaba comprando uma briga com os comerciantes que lucravam muito com as peregrinações religiosas que ocorriam na cidade de Meca. Então, como eu disse para vocês, o santuário de Meca, que era o santuário da Caaba, era um santuário politeísta. Então, a partir do momento, né, em que Maomé chega pregando uma nova religião, pregando princípios monoteístas, ele também se choca com os interesses dos comerciantes, né? Porque muitas pessoas vão deixar de ir a Meca porque vão deixar de adorar os ícones politeístas. Então Maomé vai ser obrigado a fugir da cidade de Meca, vai até a cidade de Medina, num evento que nós chamamos de Hégira, que significa fuga. E a Hégira, ela marca então o ano 1 do calendário islâmico e o início da expansão do islamismo para toda a região, no primeiro momento da Ásia e depois da Europa. Então é nesse contexto também que o império, que os otomanos vão tomar contato com essa nova religião e vão se converter ao islamismo. Então por isso que é importante fazer um resgate prévio dos princípios dessa religião, dos princípios de formação, do histórico do islamismo, para entender também como é que o islamismo chega, né, nos otomanos. Porque a Península Arábica, ela fica numa região diferente da região de origem dos turcos otomanos. Então é importante que a gente faça essas reflexões também a respeito do islamismo e no primeiro momento eu acho que sempre, né, é bom reforçar, especialmente num contexto que nós vivemos agora de grande intolerância religiosa, especialmente por conta dos ataques recentes que ocorreram na Europa, enfim, que foram então orquestrados por esse Estado Islâmico que nós falamos hoje, e tentar diferenciar um pouco a religião islâmica do Estado Islâmico. Então, se vocês forem se informar, o que é bastante importante e recomendável, inclusive, vocês vão ver que o islamismo é uma religião que em si prega princípios de solidariedade, de caridade, né, sempre ajudando o próximo, de amor, enfim. Não é uma religião que pregue a violência, né? O que essas pessoas do Estado Islâmico fazem? Elas distorcem aquilo que está no Alcorão, que é o livro sagrado para os muçulmanos, que são os seguidores do islamismo, e acabam então usando o nome de Alá, que significa Deus, para realizar esses ataques terroristas e que tanto chocam o mundo, né? Mas é importante que a gente coloque cada coisa no seu devido lugar para evitar uma percepção que hoje tem sido cada vez mais espalhada de que o muçulmano é terrorista e levando à marginalização dessa população, especialmente na Europa e também em cidades brasileiras, que, né, nós temos registros de ataque, especialmente a mulheres, porque as mulheres, como usam o véu, elas são mais facilmente identificadas como muçulmanas e por isso elas acabam sendo alvo também mais frequente de ataque. Então, para que a gente, né, não espalhe a intolerância, não espalhe a desinformação e mesmo a ignorância, é interessante também estudar mais a fundo sobre a religião islâmica, entender melhor os seus princípios, para que então a gente possa contribuir para um mundo mais harmônico, para que a gente possa viver melhor e sem, né, esse ódio que tem sido tão frequente nos nossos dias. Mas voltando então ao Império Turco-Otomano, vamos voltar para o nosso mapa para entender a expansão que esse império atingiu. Então, se vocês forem perceber aqui, nós temos a formação do Império Otomano aqui, ó,
nesse contexto do ano 1300, é o contexto de formação do Império Otomano, e ele começa nessa região que eu já havia mostrado para vocês, né, que corresponde ao Planalto da Anatólia. Então, nesse contexto, o Império Otomano vai começar a se expandir territorialmente, e todos esses territórios que vocês estão vendo aqui, né, que estão marcados então no mapa, né, de várias cores diferentes, são territórios que foram então dominados pelos turcos otomanos. Vejam bem, nós temos aqui a presença dos turcos otomanos, então vamos pensar nesse contexto de Idade Média, de Idade Moderna, inclusive no norte da África. Nós temos aqui boa parte da Europa, né, o primeiro lugar, inclusive, né, um dos primeiros lugares que os muçulmanos e que os otomanos atingem é a região de Constantinopla, que era a sede do Império Bizantino, que nós já discutimos numa outra aula. Mais tarde, a gente vai verificar também a presença otomana, não só nessa parte da África, mas aqui também na Península Ibérica. Né? Então, houve uma presença maciça, né, de mouros, que nós dizemos, na Península Ibérica, e isso é bem importante porque trouxe uma contribuição cultural, enfim, política bastante rica para essa região da Península Ibérica. Então, agora que nós já olhamos o mapa, a gente pode avançar um pouquinho na compreensão da existência, então, desse Império Otomano. Então, como eu disse, ele tem uma existência extremamente duradoura. Ele vai, né, do ano 1300, 1299, até 1922. Então, o Império Otomano ele só se desintegra depois da Primeira Guerra Mundial. Isso é muito relevante. Então, vai existir um acordo, né? Então, o Império Otomano faz parte da Primeira Guerra Mundial e depois, a partir de alguns tratados, enfim, feitos no pós-guerra, eles desmembram, né, o Império Turco-Otomano e passam a surgir vários países independentes. No contexto da Idade Moderna, nós temos aqui a sua ascensão em 1453. Né? Como eu havia dito para vocês, os otomanos chegaram à cidade de Constantinopla, que era a capital do Império Bizantino. E o ano de 1453, ele marca uma passagem importante entre a Idade Média e a Idade Moderna. Então, essa data aqui, 1453, é um marco histórico fundamental, porque com a tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos, tem-se então o fim da Idade Média, o começo da Idade Moderna e o fim então desse Império Bizantino, que era essa continuação do Império Romano, do qual, como eu disse anteriormente, nós falamos numa outra aula. Bom, então, em 1517, então acompanhando aqui, né, a nossa cronologia, nós temos esse império sendo controlado por um sultão, que também era o califa do mundo islâmico. E aqui eu trouxe a definição do que é um califa para vocês. Tá? Então, os califas, eles são chefes de Estado de uma comunidade muçulmana, né? Então o muçulmano é o seguidor do islamismo, governada pela Sharia. A Sharia é a lei islâmica, certo? Então o primeiro califado se estabeleceu após a morte do profeta Maomé. E aí, é interessante trazer um dado para vocês a respeito da morte do profeta, porque ela é fundamental, né, numa cisão que vai existir no próprio mundo islâmico e dentre os muçulmanos, que é a divisão entre os sunitas e a divisão entre os xiitas. Não sei se vocês já ouviram falar a respeito de sunitas e xiitas. Mas o que acontece? Quando Maomé morre, né, então antes da sua morte, né, só para contextualizar vocês um pouco melhor, ele forma o primeiro Estado, né, islâmico. Ele vai formar uma espécie de governo, né, que era governado então por ele, que seria um califa, reunindo então e unificando todas as tribos árabes sob o signo de uma única religião, que era o islamismo. Quando ele morre, vai ser necessário escolher um sucessor. E aí é que vai começar toda a disputa. Por quê? Aqueles mais puristas, né, que nós chamamos então de xiitas, diziam, olha, o descendente de Maomé, né, o próximo califa, sempre tem que ser alguém de uma linhagem direta de Maomé. Então, é do filho do Maomé para o neto e assim por diante. Tem que ser nessa linha vertical. Já os sunitas têm uma interpretação diferente,
né? Eles diziam que o califa não necessariamente deveria ser da linhagem direta, associado sim ao profeta, mas não de uma linhagem direta, né? Então aí, né, tem uma sucessão de pessoas que vão se colocando no califado islâmico, tem o cunhado do Maomé, né? Enfim. Então várias pessoas que não eram dessa linhagem direta assumem esses califados e essa divisão entre os sunitas e os xiitas, ela acaba aparecendo nesse contexto aqui. Então, voltando para o nosso slide, nós temos aqui então, né, que esse primeiro califado vai se estabelecer após a morte do profeta Maomé. Uma outra coisa importante, né, eu acabei esquecendo de dizer para vocês, mas eu vou retomar porque esse é um ponto importante. Né, a gente falou anteriormente sobre Estado Islâmico, enfim. Essa noção de califado é uma noção que ela é recuperada pelos membros do Estado Islâmico hoje. Né? Então, o que acontece? A divisão dos países árabes é uma divisão que foi sendo feita segundo critérios ocidentais. O próprio desmembramento do Império Turco-Otomano, ele foi feito de uma perspectiva bastante vertical e bastante autoritária por parte dos países europeus, considerados vencedores da Primeira Guerra. Né? A gente sabe que a Primeira Guerra ela acaba com um armistício, um acordo de paz. Então, na verdade, não houve vencedores. Eles culpabilizam a Alemanha, né? Mas eles acabam, né, países como a França e a Inglaterra, se colocando como os grandes vencedores da Primeira Guerra. Mas enfim, então essa divisão desses países muçulmanos, dos países árabes que nós temos hoje, ela não é aceita pelos membros do Estado Islâmico, que dizem justamente que é uma imposição ocidental. Então o que, né, uma parcela desse Estado Islâmico quer é construir um grande califado que derrube essas fronteiras que existem hoje, regionais e culturais, enfim, entre os povos árabes que seguem a religião muçulmana e criar esse grande califado e criar essa unidade entre os povos árabes e essa unidade com o islamismo. Então é importante a gente perceber que essas questões históricas que nós estamos tratando aqui também têm um impacto muito grande no nosso contexto moderno, no nosso contexto contemporâneo. Bom, então voltando no slide, a gente vai ter algumas, né, orientações a mais aqui. Então nós temos, né, a presença do Império Turco-Otomano como uma presença extremamente ameaçadora para a economia dos europeus. Então vamos pensar que esse contexto de idade moderna, nós já falamos sobre isso um pouquinho em outras aulas, é um período que os europeus estão em expansão, é o período das grandes navegações. E as grandes navegações ocorrem porque, né, eles precisavam de uma rota marítima para chegar até a Ásia, porque as rotas terrestres estavam todas dominadas pelos muçulmanos, que são os turco-otomanos. Então, há um choque de interesses muito grande nesse momento aqui, tá? Entre os otomanos e os europeus. Então, nós temos aqui, né, um mapa que mostra um pouquinho essas rotas comerciais do Mediterrâneo. Então, algumas importantes, né, para que a gente possa perceber o alcance, né, da presença dos turcos otomanos nesse contexto do mar Mediterrâneo. Porque, se vocês sabem, né, mas o mar Mediterrâneo, desde a antiguidade, ele é importantíssimo, é um ponto extremamente importante no que diz respeito às trocas comerciais. Porque no mar Mediterrâneo circulam mercadorias vindas do Oriente, circulam mercadorias vindas do Ocidente, tá? Então, esse contexto todo aqui é extremamente relevante. Então, vamos pensar que depois de 1453, né, os muçulmanos tomam, né, os otomanos tomam o controle do mar Mediterrâneo, fecham as rotas terrestres para o Oriente e por isso os europeus são obrigados a buscar uma alternativa por mar e aí eles contornam a costa da África, Vasco da Gama chega às Índias pela primeira vez através do Oceano Índico e é toda aquela história que nós já conhecemos. Bom, a hegemonia do Império Turco-Otomano, ela vai entrar em declínio a partir do século XVII, né? Então a gente fala do contexto do século XV e XVI como o auge, né, do Império Turco-Otomano nesse contexto europeu e nesse contexto mundial, essa hegemonia econômica, mas ele perde sua hegemonia no século XVII. Então nós temos um momento em que há ascensão na Europa dos Habsburgo. Então se vocês forem retomar nossas aulas anteriores, já discutimos bastante a respeito dos Habsburgo. Então vão lá, retomem a aula, revisem o conteúdo, porque é importante para entender isso aqui também. Então, num primeiro momento, nessas guerras dos Habsburgos, há uma investida
na chamada região dos Balcãs. E o que é interessante aqui é que essa investida na região dos Balcãs, nela ocorre a resistência do imperador chamado Vlad, o Empalador. Eu não sei se vocês sabem quem é o Vlad, o Empalador. E eu não sei se vocês sabem o que é empalar também, né? Não sei se podemos falar isso para o público a essa hora, mas enfim, é uma técnica bastante comum que existia já nas torturas da Idade Média de matar os seus inimigos. Então eles pegavam um cabo de vassoura bastante grande e aí vocês podem imaginar o que eles faziam com esse cabo de vassoura entre os dois orifícios de uma pessoa. Então isso era extremamente comum e esse Vlad, o Empalador, ele era conhecido pela crueldade com que ele tratava os seus inimigos. E o Vlad, o Empalador, é ninguém menos do que o Conde Drácula. É claro que ele não era um vampiro, mas ele foi usado pelo Bram Stoker como uma inspiração, para a construção desse personagem. Quando ele estava refugiado, inclusive num castelo lá na Irlanda, em Dublin, ele cria o personagem do Drácula baseado no Vlad, o Empalador. Então vamos voltar aqui no slide, depois dessa curiosidade histórica. E nós temos então a invasão da Europa Central por parte dos turcos otomanos e o controle do reino da Hungria, que se torna então vassalo do reino, do Império Otomano. Isso gera uma resistência muito grande e quando Fernando I, que era da dinastia dos Habsburgo, olha só, assume o trono húngaro, então vamos lá, a Hungria estava sob controle dos otomanos, era um vassalo do Império Otomano. Mas, ao mesmo tempo, por questões dinásticas, enfim, é o Fernando I da dinastia Habsburgo que assume o controle do trono húngaro. Isso vai gerar, então, obviamente, um conflito de interesses com os otomanos. Bom, nesse momento, os otomanos vão contar com a ajuda do sultão Solimão o Magnífico para conter esse avanço, então, das tropas do Fernando I. Bom, o grande embate, e o que marca, na verdade, o início do declínio da hegemonia do Império Turco-Otomano é o Cerco de Viena, que acontece em 1529, que é um embate também com os Habsburgo. Então é importante entender o contexto do avanço da dinastia Habsburgo na Europa e como ela também influencia no recuo do exército otomano, como ela influencia na perda de hegemonia do exército otomano. Então o Cerco de Viena, digamos assim, é o início do fim. E nós temos, então, a formação de uma liga de países, católicos, cristãos, que é chamada, então, de Liga Santa, como vocês veem aqui no nosso slide. Ela é uma aliança desses países europeus que são países cristãos, protestantes e católicos que acabam se juntando para frear o avanço islâmico. Até que, em 1571, há uma derrota bastante significativa para os muçulmanos na chamada Batalha de Lepanto. E a partir desse momento, há uma hegemonia definitiva dos Habsburgo no contexto mundial, certo? Então, o século XVII, ele marca o declínio do Império Otomano, da hegemonia do Império Otomano e a ascensão dos Habsburgo nesse contexto. Bom, então nós temos aqui a questão do continente africano, que nós vamos trabalhar um pouquinho agora. Bom, como eu havia dito para vocês, a história do continente africano, ela é vista normalmente sob a perspectiva eurocêntrica, sob a perspectiva do europeu. E a gente precisa desconstruir um pouco essa visão e tentar entender um pouco mais a fundo a história da África vista de dentro. Mas, infelizmente, no decorrer do nosso curso aqui, a gente não vai conseguir dar a atenção necessária à África, porque os conteúdos acabam sendo muito condensados. Afinal de contas, não é um curso de história, é um curso de relações internacionais, então nós passamos pelos conteúdos de forma um pouco mais breve, não tão aprofundada quanto seria num curso de graduação em História, por exemplo. Então, vamos colocar aqui no slide, vamos ver aqui no slide alguns pontos importantes para se estudar a história da África. Então, veio aqui no slide comigo. A Idade Moderna, então, é o período em que acontece a fusão da história africana
e da história europeia por conta do colonialismo, que eu já expliquei no início para vocês. Então é nesse momento que a história do continente africano e a história da Europa começam a caminhar juntas. E a presença europeia na África vai ser fundamental para reorganizar as tribos e os reinos que já existiam no continente. Porque muitas vezes a presença europeia vai fazer com que tribos, muitas vezes rivais, enfim, sejam forçadas a conviver juntas. Inclusive no próprio contexto da escravidão, quando eles pegam pessoas, né, de diversas partes da África e forçam essas pessoas a vir para a América e a trabalhar juntas, mesmo elas não tendo nenhuma identidade em comum. Bom, nós temos aqui então um mapa da África, que mostra algum daqueles reinos que eu falei no início para vocês, que são reinos riquíssimos e fundamentais. A gente não pode esquecer que a África é o berço da civilização, né? Então aqui a Etiópia é onde surgiram os primeiros hominídeos, que são os nossos ancestrais. Nós temos aqui o reino de Aksum, poderosíssimo, tá? Nós temos um outro reino importantíssimo nesse contexto. Deixa eu só afastar aqui um pouco o mapa para vocês terem uma compreensão melhor, que é o reino do Mali. Tá? Então, nós temos reinos de duração bastante grande, de uma duração bastante importante e de influência muito grande nesse contexto africano, e a gente não ouve falar sobre eles. Então, seria interessante que vocês em casa também pudessem se aprofundar um pouco na história do reino de Gana, do reino de Mali, do reino de Aksum, né? Trabalhar com um pouco a questão da história da Etiópia para entender a riqueza do continente africano. Então, a gente precisa também repensar a ideia de que os europeus, por serem então superiores, foram os responsáveis pela queda dos reinos africanos. E quando eu digo isso, é importante a gente salientar esse contexto, porque normalmente a gente acha, logo no começo eu fiz aquela atividade com vocês, ela não foi à toa. A gente entende o continente africano normalmente através de uma perspectiva de uma suposta inferioridade. São povos que são atrasados, são subdesenvolvidos, eles não têm condição como os europeus, eles não são tão civilizados. O que na verdade é uma visão extremamente preconceituosa a respeito do continente africano. Então, quando os europeus chegaram na África, já havia, como eu disse para vocês, tribos e reinos consolidados nessa região, e muitas vezes foram as contradições internas desses reinos que possibilitaram e que facilitaram a conquista europeia. Não é porque o europeu era superior que ele conseguiu, então, dominar os coitadinhos dos africanos que não puderam fazer nada diante do autoritarismo, da dominação europeia. Na verdade, esses reinos eram poderosíssimos, só que algumas questões internas acabaram levando à sua fragmentação. Muitos desses reinos fizeram, inclusive, alianças com os europeus. A gente pensa na questão da escravidão, chefes de tribos e alguns reis africanos importantes levavam pessoas de tribos diferentes, de tribos rivais, enfim, para os europeus e trocavam por tabaco, para que essas pessoas pudessem ser levadas como escravas para a América, por exemplo. Então, houve também a contribuição de africanos na escravidão. Mas é claro que isso é uma rede bastante complexa, e esse não é o momento da gente discutir esse tipo de coisa, mas é só para que vocês reflitam um pouco sobre essas perspectivas tradicionais com as quais a gente interpreta a história da África. Então, voltando no nosso slide, nós temos aqui, a questão de pensar essas contradições internas dos reinos africanos e pensar a presença europeia na África e como é que isso bagunça, de certa forma, a organização existente nesse continente até então. Então, a primeira coisa, que é muito conhecida de nós brasileiros, é a utilização dos escravos como mercadoria. O escravo, o negro, passa a ser visto como uma coisa, como uma propriedade de um senhor e, portanto, poderia ser utilizado da maneira como bem esse senhor quisesse, inclusive impondo castigos físicos e várias formas de coação. A aniquilação de culturas locais, não só pelo processo de aculturação, pelo processo, na verdade, de imposição da cultura europeia em cima dos povos africanos, mas também através do extermínio físico. E a tentativa de civilizar o africano, impondo a religião cristã, impondo os costumes europeus, como se esse fosse o modelo a ser seguido. Então, sobre a história da África,
Nós temos então, já tinha dito isso no começo para vocês, que há várias teorias raciais que se dedicaram a justificar a dominação, né, europeia, e são teorias supostamente científicas, e que de científicas não tem nada, absolutamente nada, dizendo que há uma inferioridade biológica dos povos africanos, que justificaria então a conquista, porque os europeus eram superiores e estavam levando essa civilização a esses povos. É importante lembrar a herança nefasta que esse tipo de pensamento traz para o mundo contemporâneo, especialmente para o Brasil, né, onde nós temos como um dos maiores problemas na nossa sociedade atual a questão do racismo e da marginalização da população negra. Bom, então falando brevemente, a gente vai trabalhar agora com a colonização da Índia, que, como eu disse para vocês, começa quando Vasco da Gama chega em Calicut, que é uma cidade da Índia, e constitui ali um estado português, né? Então nós temos aqui a região de Goa, que é essa região mais no litoral aqui, que hoje é uma província da Índia, que é interessantíssimo, onde eles falam português ainda hoje. Há pessoas com sobrenome Silva, pessoas com sobrenome Pereira, né? Então há uma Índia portuguesa por conta dessa colonização. Há também a colonização britânica, e houve uma disputa muito grande entre britânicos e portugueses nesse contexto, né, da Idade Moderna. Então, a cidade de Bombaim, que hoje é Mumbai, né, em 1661, é cedida para os britânicos como um dote de casamento, e vai existir uma presença muito grande da Companhia das Índias Orientais, que é uma companhia de comércio britânica destinada, então, ao comércio de especiarias, que, como vocês sabem, a Índia era bastante conhecida pelo comércio de especiarias. Para a gente terminar a nossa aula, nós temos então que falar um pouquinho sobre a Guerra Ingen. E o que é importante a gente observar aqui é que essa Guerra Ingen vai envolver 3 países, né, 3 territórios: China, Coreia e também o território do Japão. Então, se vocês, né, não sei se vocês conhecem alguma coisa sobre a história do Japão e da China, são 2 grandes impérios com uma história milenar. E eles também disputavam territorialmente, disputavam hegemonia no continente asiático. Até hoje existe uma certa rivalidade entre chineses e japoneses, né, que vem também desse passado e desse processo, né, de rivalidade já numa época mais antiga, na época da Idade Média e na Idade Moderna. Então, o que vai acontecer? Os japoneses vão querer invadir a China. E a China, na verdade, ela era um império muito grande, eles não conseguiriam fazer isso sozinhos. Então, eles pediram ajuda da Coreia. Mas a Coreia era uma espécie de um protetorado chinês. E aí a Coreia se recusou a ajudar os japoneses, né? Então, vamos olhar aqui no slide o que vai acontecer. Então, no nosso slide aqui, nós temos a presença dos japoneses, né? Então, se vocês puderem olhar aqui, né, no nosso slide, a presença dos japoneses, né, no território da Coreia como uma repreensão, como uma represália ao fato deles não terem ajudado os japoneses a invadir a China. Então, na época, o imperador é esse aqui, ó, Toyotomi Hideyoshi, que é quando ele decide conquistar a China, pede ajuda à Coreia não ajuda e por isso eles invadem a Coreia. E aí a China vai salvar os coreanos. Bom, os japoneses são expulsos, né, do território coreano e aí eles são expulsos pela chamada dinastia Ming, que foi uma das dinastias mais importantes da China. Certo? As consequências para a Coreia dessa guerra foram desastrosas, tanto em perdas de, né, recursos humanos, de recursos financeiros e uma série de outras coisas. Bom, falamos agora sobre a dinastia Ming, né? Então essa dinastia Ming, ela se estabeleceu na Europa entre 1368 e 1644. Foi o período, né, da maior expansão chinesa e eles, né, se estabeleceram muito em virtude do comércio da seda e o comércio da porcelana. Então aqui eu tenho uma imagem para vocês, né, de uma porcelana da dinastia Ming, que é famosíssima e custam, assim, fortunas. Algumas são peças de museu e outros colecionadores, né, eles têm isso em casa, isso, né, custa verdadeiras fortunas. Bom, a dinastia Ming, né, ela é composta pelos Han,
que é o maior grupo étnico da China, e se estabelece, né, na China depois da expulsão da dinastia mongol, porque os mongóis, né, que viviam também na Ásia, exerceram o controle da China durante bastante tempo. A dinastia Ming constrói uma marinha bastante forte e um exército também bastante poderoso. E um dos exemplos dessa expansão é a navegação chinesa, né? Então nós temos aqui o Zhang He, eu já falei sobre ele em uma de nossas aulas, falando a respeito da, né, primazia da navegação chinesa sobre a europeia nessa mesma época, que os chineses estavam anos-luz na frente dos europeus. Quando eles ainda estavam ali isolados nos seus feudos, os chineses já estavam conquistando várias partes da Ásia e já haviam chegado no continente africano, estabelecendo algumas colônias ali. Bom, a capital da dinastia Ming é a cidade de Pequim e é um momento também de grande florescimento cultural, com a criação de universidades, com a criação de escolas e grandes obras públicas, né? Então nós temos aqui um exemplo da Muralha da China, que ela acaba sendo restaurada durante a época da dinastia Ming, que é, né, uma época de grande esplendor. Então, só para a gente fechar essa questão, a gente tem que entender que a guerra Imjin entre Coreia, China e Japão, ela vai frear o comércio com as potências europeias, né? Então, aqui tem uma explicaçãozinha para vocês. As mercadorias chinesas, elas eram revendidas ao Japão. Então, os problemas internos, né, relativos à arrecadação de prata na China, ocorridos por conta da guerra Imjin, elas vão acabar fazendo com que esse comércio conheça um declínio. Isso gera uma crise econômica, algumas catástrofes naturais também contribuem para o declínio da hegemonia chinesa nesse contexto. A China acaba se isolando em si mesma e aproveitando-se, né, então, de todo esse período de catástrofes e crises, alguns rebeldes desafiam o poder da dinastia Ming e acabam, né, colocando fim à trajetória dessa dinastia. Então, né, nós vimos nesse momento da aula os impactos, né, para as relações internacionais de China, Japão, Coreia e de como a presença de outros povos, então nós vimos no caso dos europeus na África, isso serve para reajustar toda a configuração política, territorial, cultural e social dos povos que entram em contato, então, com o estrangeiro, como nós vimos no decorrer dessa aula. Então, resumindo o que nós vimos na aula de hoje, primeiro ponto importante, né? Melhor vocês acompanharem comigo no slide, porque eu acho que vai ficar mais fácil. Primeiro ponto, nós pensamos, ou melhor, repensamos a ideia de uma história única sobre o continente africano, e aí eu reforço aquela indicação da Chimamanda, para que vocês vejam aquele vídeo, aquela palestra que ela deu. Também entendemos o que é o orientalismo através da perspectiva daquele autor, que é o Edward Said. Então fica aqui de novo a dica do Said para vocês. E como é que essa percepção do orientalismo influencia nas impressões que nós temos sobre os asiáticos, que é uma impressão bastante europeia. Conhecemos um pouquinho sobre a trajetória do Império Otomano e também pudemos observar um pouco o impacto da colonização europeia, tanto no continente africano quanto na Índia. Nós conhecemos um pouquinho sobre a presença portuguesa e a presença britânica na Índia, especialmente através da Companhia das Índias Ocidentais. Bom, também nesse contexto, compreendemos as relações entre o Japão, a China e a Coreia, no contexto da Guerra Imjin, e aproveitamos o gancho para falar um pouquinho sobre a dinastia Ming na China. Então, a nossa aula de hoje foi dedicada ao estudo da África, da Ásia, e dos impactos que os povos orientais tiveram nos ocidentais. Então é importante a gente perceber também que não é só o Oriente que sofre o impacto do Ocidente, mas também o Ocidente sofre o impacto do contato com o Oriente.